Graça e paz, meus irmãos. Louvo a Deus por estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Clodoaldo, por essa oportunidade, esse convite de estar com os irmãos nesta igreja preciosa. Dessa vez com a minha esposa, coloquei em pé a minha esposa, a minha filha. É a Delaine, né? É Elaine com D, é coisa de mineiro mesmo. A Delaine e a Larissa estão me acompanhando. Olha para eles aí, ó. Olha para eles lá atrás. Só para mostrar que eu sou bem-aventurado, né, irmãos? Olha só. Bendita entre as mulheres. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Clodoaldo, por essa oportunidade. E principalmente nesse tema, né? Para mim é um tema, assim, talvez dos mais relevantes para os nossos dias. Porque a minha esposa estava mostrando ali para mim uma pesquisa, né, que ela viu. 72% dos cristãos não leem a Bíblia. 72% dos cristãos não leem a Bíblia. E quando leem, não sabem o que está sendo dito. Não interpretam corretamente. Aí esse gráfico com certeza vai piorar. Eu imagino que vai ficar lá para os 90, acima de 90. Eu já encontrei pessoas que, com muita alegria e felicidade, falaram para mim: eu já li a Bíblia 10 vezes inteira, 20 vezes a Bíblia inteira. Mas quando você vai conversar a respeito, por exemplo, da doutrina bíblica, do conhecimento bíblico, você percebe que não tem esse conhecimento necessário. Aí a Bíblia acaba sendo quase um livro de almanaque que você lê, mas você não entende. Isso talvez, ou pode ser até pior do que simplesmente os crentes que não leem a Bíblia. Porque nós temos o livro na mão, mas nós não temos o conhecimento que ele está querendo que nós tenhamos. Isso equivale ao que ler, então. Isso é um grave problema. Então, apesar de ler toda a Bíblia, e isso não é ruim, porque talvez se a gente trocasse a leitura de outras coisas pela Bíblia, talvez isso também é sadio, mas o não conhecer a Bíblia é muito prejudicial também. E vou falar sobre um pouco disso através de uma passagem do Antigo Testamento que ela vai nos trazer, assim, choques de realidade para nós. Então, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Nós vamos fazer aqui uma analogia em cima da passagem, aplicando a verdade do que a passagem está nos dizendo para a nossa realidade de dever de sermos bíblicos. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Eu vou ler como está lá no telão. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os membros da comunidade dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, a um dos moços: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar ervas e encontrou uma videira silvestre, ou também uma colicíntida, uma trepadeira colicíntida, uma erva venenosa. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela. Assim não puderam comê-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam todos, de modo já não havia nada no caldeirão que lhes pudesse fazer mal. Amém? É até aí. Essa passagem nos fala de Eliseu, homem de Deus, na sua escola de profetas. Seus discípulos estavam ali, e naquele tempo havia mesmo essa ideia de escola de profetas. Também era chamado, de certa forma, de profetas profissionais, quando eles aprendiam com um profeta. E é verdade que depois eles tinham que ser profetas de verdade.
usados por Deus. Mas estava ali Eliseu, neste lugar, nesta habitação, em que estavam esses rapazes com eles. Geralmente filhos de profetas. Mas a Bíblia também vai destacar uma coisa assim muito importante, que havia fome naquela terra, naquela região. Quando a Bíblia nos dá a informação que havia fome, é porque a seca é muito grande. Num contexto de deserto, seca, fome, é de exterminar tribos, é de exterminar civilizações. É a coisa mais perigosa para quem vive num contexto de deserto, porque os recursos já não são muitos, e num período desse, então, clamar por milagre de Deus. Nessa passagem, nós observamos que não havia muita coisa para fazer esta sopa que Eliseu pede para ser feita, para alimentar os filhos dos profetas, os discípulos dele ali que estão aprendendo. Então, a gente observa isso porque o rapaz não tinha muita coisa para colher. E segundo, é bem claro que esse rapaz não sabia do que estava fazendo. Ele não tinha experiência do que estava fazendo, ele não tinha conhecimento do que estava fazendo. Por quê? Porque em outras versões vai ficar mais claro que ele estava apanhando junto de algumas outras ervas. No meio disso, ele estava colhendo também ervas colicíntidas, que são ervas venenosas, que é comer e morrer. Eu fico pensando assim, sabe, eu estive por 2 anos em João Pessoa, lá no Nordeste. Lá, muito mais do que qualquer lugar do Brasil, tem aquelas 2 espécies lá eles chamam de macaxeira. Mas só que a macaxeira é a certa lá. E a mandioca, que para nós é a correta, lá é a venenosa. Aí eu falei assim, quando eu pedi para me mostrar esse negócio, né? Pastor, de um lado estava a tal da macaxeira, que é boa, do outro lado estava a tal da mandioca, que é venenosa para eles. Ele me mostrou, eu falei assim, se eu viesse aqui roubar para comer, eu ia morrer. Porque para mim, não tinha diferença alguma. E eu fiquei examinando e fiquei olhando, ver assim se tinha alguma coisa para eu poder aprender e diferenciar. Por quê? Porque muitas pessoas e famílias já morreram comendo essa tal da mandioca venenosa. Então fica imaginando uma situação meio parecida, que pedir, alguém aqui, o pastor Clodoaldo está lá fazendo missão lá em João Pessoa, aí ele fala, pastor José, vai apanhar lá um pouco de alguma coisa para fazer uma comida para a gente se alimentar. Aí não tem muita coisa, e vai o pastor José aonde? Aonde está a plantação da macaxeira e da mandioca. Aí eu vou lá na maior boa vontade, eu vou lá querendo fazer a sopa, que todo mundo vai me aplaudir e falar, nossa, você é um Masterchef da mandioca. Aí eu vou lá, na maior boa vontade, no maior bom coração de todos, e eu estou lá colhendo o quê? A macaxeira e a mandioca. A macaxeira e a mandioca. E eu felizão da vida. Eu alegre, satisfeito, com o coração queimando em Deus, de vontade de fazer uma sopa gostosa para todo mundo se alimentar. E estou lá colocando na panela a macaxeira e a mandioca venenosa. E estou fazendo a sopa. E na maior felicidade vou eu fazer o quê? Vou servir no prato de cada um. Qual é o problema? O problema é que eu estou servindo o quê? Veneno. Há muita gente com boa vontade fazendo a coisa errada. Há muita gente honesta até, com muito boa vontade, até querendo fazer a coisa certa, mas estão fazendo de forma errada. E escute, nesse caso, esse rapaz, a gente não pode duvidar que ele estava na maior boa vontade. A gente não pode duvidar que o coração dele era esse, de boa vontade para fazer uma coisa boa. Mas qual é o problema aqui implícito? O problema é que por falta de conhecimento, ele estava se matando e matando aqueles que estavam com ele. Há muitas pessoas bem intencionadas nos púlpitos, fazendo de forma errada.
Há muitos pregadores de boa vontade na igreja e no púlpito, fazendo de forma errada. Por falta do quê? De conhecimento do que está fazendo. E isso não está livrando-os do risco de morrer. Isso não está os livrando do risco de perecer diante daquela comida venenosa, na maior boa vontade e no maior bem-querer. Se não há uma intervenção de Deus, que é a que clamamos por nossa vida, se não há o favor de Deus para agir naquele contexto, naquele momento, e se não tem um homem de Deus presente para alertar da verdade que estava sendo dita, todos iriam morrer, na maior boa vontade de uma pessoa que estava faltando conhecimento do que fazia. Quando nós falamos, então, seja bíblico, nós estamos falando desta realidade, nós estamos falando desta urgência, nós estamos falando desta necessidade, porque senão você vai levar veneno para a tua casa, porque senão você vai engolir veneno, porque senão você está achando que você está levando coisa boa, quando na verdade você está levando morte na panela. E também na maior boa vontade, aquilo que você está levando, você vai até querer distribuir. Olha, deixa eu te mostrar aqui o que eu recebi hoje, o que eu aprendi hoje, o que eu ouvi de fulano, ciclano, de um profeta tal. E ainda você na maior boa vontade, vai passar para frente. Só que tem um problema. Aquilo é o quê? Morte na panela. Aí a gente não percebe, por quê? Porque não somos bíblicos. Porque está faltando uma intervenção aqui sobrenatural, que por si só vem por meio do conhecimento da palavra. Porque está faltando uma intervenção sobrenatural que Deus já nos deixou dispostos. Porque para nós intervenção sobrenatural é só se um anjo descer e falar assim, opa, psh. Intervenção sobrenatural é só se haver uma luz do céu e brilhar uma voz do céu falando, não, coma. A intervenção do céu já desceu, está posta diante de nós. É a palavra do Deus vivo, a qual nós devemos aprender e sermos bíblicos. Nós podemos dizer por figura que nós estamos vivendo tempo de escassez da palavra, de verdadeiros pregadores, de verdadeiros profetas, de verdadeiros homens de Deus, de verdadeira profecia, de verdadeira pregação. Nós estamos vivendo escassez. Nós estamos vivendo seca a respeito disso. E o que nós mais vemos? As colicíntidas venenosas por aí. Mas não é todo mundo que vê. Por quê? Porque não consegue identificar. Você abre um Instagram de um falso profeta, tem milhares de pessoas. E na cara dura o cara está lá fazendo revelação que é uma vergonha para os crentes que estão lá. E a maior vergonha ainda é os modus operandi de vários tipos de cobrança. Quantos anos você tem? 30. Eu acho que ele falou assim, ixi, 30 anos. Deixa eu pegar um mais velho aqui. Quantos anos você tem? 50. Ele queria achar um de 100 anos. Porque tem alguns que cobram pela idade ainda a revelação. Mas os crentes estão lá. Está assim, ó. Pastor Clodoaldo abre uma live. Quanto você tem lá, pastor? Você lá esforçando para pegar a Bíblia, para ensinar a verdade. Quantos estão lá? Agora abra uma live de um falso profeta, de um falso mestre, de gente falando besteira, de tudo menos Bíblia. Está entupido de gente. Por quê? Porque está faltando o quê, irmãos? Está faltando conhecimento bíblico, está faltando ser bíblico, está faltando justamente o conhecimento da palavra de Deus que me faz identificar a morte na panela. Aí, não percebemos porque estamos doentes. Aí nós não percebemos porque o nosso lar está doente, a nossa vida espiritual está doente, porque o nosso viver cristão está doente. Por quê?
Porque nos falta o conhecimento que nos livra desta morte oferecida nos tempos de hoje. Por quê? Nos falta ser bíblicos, conhecedores da palavra de Deus. Então esse rapaz, na maior boa vontade, e não duvide disso, no maior bom coração, e não duvide disso, estava buscando coisas para alimentar os homens de Deus e seus amigos. Na maior boa vontade, voltando e fazendo a sopa. E na maior boa vontade indo servir. Mas a boa vontade não estava livrando ele da morte da panela, do veneno. Por quê? Porque lhe faltava conhecimento do que ele estava fazendo. A minha pergunta para você é a seguinte: você tem conhecimento? Você conhece as Escrituras? Você conhece o Deus das Escrituras? O teu conhecimento é suficiente para você conseguir separar entre o verdadeiro e o falso? Entre aquilo que realmente é vida de Deus e aquilo que é morte? Talvez facilmente você vai dizer, sim, pastor. Aí a outra pergunta é, será? Isso é preocupante, porque esta falta de conhecimento equivale à morte. Por isso que esse tema é muito importante para a vida cristã. Para nós, igreja, que queremos ser uma igreja verdadeira e que milita com armas originais. Porque eu estou cansado de ver gente militando uma guerra com armas que não são originais. Aí é um problema, porque você vai entrar numa guerra com arma não original para a tal guerra que exige armas originais em Deus. Vai dar no quê? Morte. Para que eu possa militar a guerra que está me proposta, eu preciso ter essas armas originais em Deus, para que eu possa legitimamente guerrear. Se eu não tiver de fato essas armas originais, como estarei guerreando? É que o pastor disse, é orar, é importante orar, mas para eu orar originalmente, eu também preciso conhecer a palavra de Deus, do que ela me ensina originalmente a respeito da oração. Eu preciso ser bíblico na oração, porque se eu não for bíblico, eu estarei orando coisa que Deus nem me ouve. Ou a gente acha que o ouvido de Deus é uma latrina que vai ouvindo tudo. Há coisas que Deus nem me ouve, por quê? Porque eu não estou orando segundo a sua vontade e nem segundo o seu propósito. Para orar biblicamente, eu preciso ter realmente conhecimento bíblico para oferecer diante de Deus uma oração, uma arma espiritual realmente original, que vai me fazer alcançar favor de Deus. Jejum é uma arma espiritual para que possamos militar nesta guerra espiritual. Mas o que você já ouviu falar de jejum? O que você faz no seu jejum? Tem gente até que fala, né? Tem até a briga, né? Não precisa mais jejuar. E outros, não, tem que jejuar. Tem até essa briga ainda, né? E aí, como é que você fica diante disso? O que é bíblico? O que a Bíblia diz a respeito disso? Deve-se jejuar, não deve-se jejuar? E qual é a forma bíblica? A gente vê as coisas por aí que as pessoas não estão lutando para ter esta arma original bíblica para militar uma guerra dessa. Então a pergunta é, por mais boa vontade que você está tendo em fazer as coisas, em agir, em ser, a pergunta é, você está sendo bíblico? O que é ser bíblico, irmão? É a mentalidade de Cristo, é a mentalidade na palavra. Tudo que você pensa, tudo que você age, a tua mente sempre corre aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou sendo bíblico. Se eu estou pautado dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus e dos propósitos de Deus. Isso é ser bíblico. Mas para eu agir assim, eu tenho que ter conhecimento do quê? Da palavra. E ainda mais, do que realmente ela me ensina a respeito daquilo. Isso é ser bíblico.
Vou ser muito sincero, não é fácil. Se fosse fácil, nós teríamos quase 100% dos cristãos sendo o quê? Bíblicos. Agindo biblicamente. A sua cosmovisão, ela é pautada pela palavra de Deus. A sua forma de viver é pautada pela palavra de Deus. O seu discernimento, a sua ética, a sua moral é pautada pela palavra de Deus em tudo que se age. Mas o que nós encontramos, irmãos, de fato e de verdade? Esse é o grande problema. O que as pessoas querem? E o que mais querem? Uma igreja bíblica ou uma igreja que simplesmente agrada? De fato e de verdade, nós temos visto pessoas atrás de igrejas que agradam. Mas só que este é o problema, porque eu deveria estar correndo atrás de igreja que me oferece realmente o conteúdo bíblico. E se assuste do que eu vou te dizer. Esta igreja não vai agradar a tua carne e os teus ouvidos. Não vai. Porque só pelo fato de ser bíblico, provavelmente 90% do que você vai ouvir e aprender dentro dessa igreja vai ser ataque direto e maciço no seu eu. Eu não consigo pregar a Bíblia, eu não enxergo isso, mas as pessoas falam assim: nossa, pastor, quando você prega é só pancadaria. Eu penso que eu não estou fazendo isso, porque eu penso que eu só estou pregando o texto bíblico. Quando eu prego, eu não estou com uma intenção assim, vai ser só chicote, pancadaria e paulada bíblica. Eu não penso assim quando estou pregando. Mas geralmente quando eu desço lá, eu falo assim: pode se preparar que o negócio vai apertar. Mas é porque na minha cabeça eu estou pregando o que a Bíblia está me orientando a pregar só. A minha cabeça eu preciso ser um hermeneuta que traz aquilo que a palavra diz e está dizendo para nós. E na minha concepção, 90% disso vai ser ataque direto a quem eu sou e a quem você é. Então, uma igreja bíblica, provavelmente você vai sair 90% das vezes dizendo: nossa, hoje eu apanhei que nem pandeiro em samba. Olha para cá, esse rapaz não sabia do que estava fazendo, tendo a maior boa vontade. Isso corresponde ao quê? Isso corresponde se você está fazendo algo, por mais que tenha a maior grande boa vontade, ainda assim você pode estar correndo risco por não estar fazendo com conhecimento de Deus e da sua palavra. Isso equivale à morte na panela. Mas tem uma coisa importante aqui. O texto também vai nos mostrar que enquanto um estava se matando e matando os outros por falta de conhecimento do que ele estava fazendo, logo também a Bíblia vai nos mostrar que por causa de um que teve um conhecimento, estava se livrando e livrando os outros que estavam com ele. Olha o contraste. Um, por falta do conhecimento que estava fazendo, estava se matando e matando todo mundo que estava com ele. Outro rapaz que olhou para o bocado que estava no seu prato, gritou: homem de Deus, a morte na panela. Aquele rapaz, pelo aquele conhecimento, seja ele empírico ele olha para o prato e conhece aquela erva e sabe fazer divisão entre erva boa e erva má. Ou ele teve realmente uma revelação sobrenatural em que algo extraordinário de Deus lhe revela: vai todo mundo morrer se comer esse negócio aí, e se continuar comendo pelo menos. O fato é que aquele rapaz teve um conhecimento que estava livrando ele de morrer e os outros que estavam com ele. O homem de Deus chega e diz, olha para o prato, olha para a panela e diz: realmente, a morte na panela. Aqui agora é a parte linda disso tudo, por quê? Porque o conhecimento nos livra do mal. Porque o conhecimento nos livra dos venenos nesta terra seca, que está cheia de colicítidas, trepadeiras venenosas, oferecendo comida para você.
Porque o conhecimento nos traz luz, nos traz revelação, e é o bíblico, da palavra de Deus. Por favor, coloque aí no telão e você abra comigo, Bíblia aberta. Abra sua Bíblia aí comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo diz para Timóteo, olha aqui para mim. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Essa carta é pessoal. Cartas pessoais, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, escreve para, está me fugindo o nome dos homens, cartas pessoais agora. Tito, Filemão. É um ensino para a igreja, mas a priori é para Timóteo. Paulo está sendo intensivo no seu ensino com o jovem Timóteo para ser pastor. 2 cartas para uma pessoa, isso está demonstrando intensidade. Porque a priori é para Timóteo, que é um jovem pastor. E Paulo, ele está dedicando exclusivamente de uma maneira bastante intensiva sobre Timóteo, para que ele seja o que, afinal? Bíblico, na sua forma de agir em todas as áreas. Contra heresias, contra falsos mestres, contra falsos profetas, conselhos para ele não ser um próximo falso mestre, e um falso profeta, e um falso pastor, conselhos para ele saber agir na igreja com velhos, com jovens, com N situações dentro da igreja. Ou seja, Paulo está formulando a mentalidade de Timóteo dentro do conceito bíblico, para que Timóteo tenha ações bíblicas na sua teologia que ele apresenta. Olha só, atente bem para a sua própria vida e para o... Quando eu aprendo a palavra, eu aprendo primeiramente para mim. Fui diretor por longos anos do seminário do Betel brasileiro. E ensino até hoje muitas matérias de teologia. A primeira coisa, nas primeiras aulas dos seminaristas, eu digo: você não está aprendendo para os outros. Porque a besteira de quem vai fazer teologia é assim: eu vou lá aprender e ficar o sabichão para eu poder ensinar os outros. Errou. O primeiro pensamento de quem está aprendendo deve ser: estou aprendendo para mim, porque eu preciso ser salvo. Eu preciso de conhecimento para me salvar. Porque de tabela, olha lá, atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim você se salva. Então, o ensino é primeiro para quem? Para mim. Para que eu possa me salvar. Por quê? Porque se você fizer a coisa certa, pensando em aprender para se salvar, por tabela vai acontecer o quê? Olha lá, você se salvará tanto a você mesmo quanto aos que te... Olha, é por tabela. Eu aprendi para me se salvar. Agora, porque eu aprendi para me salvar, eu estou ensinando aquilo que eu aprendi que salva. Logo, quem me ouve por tabela vai aprender o que salva também. Então, qual que é o erro da maioria desses falsos profetas, a maioria desses falsos mestres, a maioria desses falsos pregadores? É porque eles não aprendem para si. É porque eles não aprendem para se salvar. É porque querem ser os sabichões inventores das rodas, descobrindo uma nova revelação que é proibido biblicamente. Mas querem ser o cara da vez que traz uma nova revelação, ou uma revelação bombástica, algo extra-bíblico que não está nas letras das Escrituras. Aí não estão aprendendo para si, ou seja, nem eles são salvos, estão se salvando por meio do conhecimento. Vai salvar quem? Então a lógica de ser bíblico... A lógica de ser bíblico, e para você ser bíblico, é essa daqui, ó. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Porque você perseverando nisso e agindo assim, você se salvará. Diga comigo, eu preciso ser salvo. Diga comigo, eu preciso conhecer para mim mesmo ser salvo. Aí depois é por tabela, cara.
Aí depois, na conversa, no cotidiano, na amizade, ou numa oportunidade que Deus dá dessa, como o pastor está me dizendo, a gente vai falando daquilo que aprendeu. E se eu aprendi correto, e se eu estou atentando para a própria vida e para o ensino, e se eu estou perseverando nisto, aquilo que está me salvando vai salvar aqueles que me ouvem também. Isso é ser bíblico. Isso é ser bíblico. Então olha que interessante. Aquilo que está acontecendo na passagem no Velho Testamento, segundo Reis, o contraste de quem não está conhecendo o que está fazendo, está se matando, versus o rapaz que tinha o conhecimento e estava se livrando, é o mesmo princípio que Paulo está aplicando. O mesmíssimo. Aquele rapaz, porque teve conhecimento do que estava fazendo, estava se livrando. O outro rapaz, por falta de conhecimento, estava se matando. Paulo está dizendo, se você tiver cuidado no ensino e na própria vida, fazendo isso você vai se salvar, você vai se livrar. É o princípio que Paulo está aplicando aqui para Timóteo. É o mesmo válido lá no Antigo Testamento. Agora tem uma coisa engraçada, né? Agora os nortistas, os baianos, os farofeiros vão gostar, né? Porque Eliseu, para remediar a situação, disse assim, traga-me farinha. Olha lá, não tinha um sorriso até agora, pastor. Não tinha um sorriso até agora. Falou de farinha. Traga-me farinha. Farinha aqui traz uma analogia de comida forte, sim ou não? A farinha aqui traz uma analogia de algo que vai entrar ali e vai ser tão forte que vai suplantar aquela outra coisa forte que estava lá, não é? Então, para exterminar o efeito daquela coisa forte, tinha que ter uma coisa mais forte ainda, para suplantar aquele efeito, sim ou não? Estava lá o veneno, certo? Com seu efeito perigoso. Só que a ideia é trazer algo que tem um efeito que suplanta aquele outro efeito. Sabe o que repreende a morte espiritual? Palavra de Deus. Sabe o que repreende esta enfermidade espiritual pelo que você anda comendo, ouviu e você não aprendeu direito? Palavra de Deus. Porque é a mesma palavra que Paulo vai falar para Timóteo. A palavra que inclusive Paulo diz para Timóteo, a palavra de Deus é teopneustos. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, toda a escritura é soprada, eu já estou interpretando, toda a escritura até me perdi a palavra porque eu já vou é inspirada, porque eu vou já direto no original. Toda palavra é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada aí era melhor traduzida se fosse soprada, porque é teopneustos. Teo é Deus, pneustos é sopro. Toda palavra é soprada por Deus. Seria a melhor tradução. E é verdade. Porque quando Deus sopra, há vida. Sempre quando Deus soprou, teve vida. Quando Deus soprou em Adão, vida. Quando o Espírito soprou no vale dos ossos secos, vida. Quando Jesus soprou sobre os discípulos, o Espírito Santo veio com vida. Em Atos dos Apóstolos, ouviram como um som de um vento impetuoso. Sopro de Deus, poder de Deus. Quando Deus sopra, traz vida. E qual é o sopro de Deus? Palavra de Deus. Quer repreender a morte? É vida. E a palavra de Deus é vida. Jesus é a palavra. Jesus é vida. Quer ser bíblico? Conheça a palavra. Entenda a palavra. Tenha cuidado da sua vida, de ti mesmo, conhecendo o quê? O ensino da palavra. Para que você possa se salvar. E de tabela os que te ouvem. Amém? Eu vou pedir para os rapazes ali, a gente vai ter 2 períodos, o outro período a gente vai separar para Judas, tá bom? Judas, então, se você achou que está apanhando aqui, Judas vai ser pior. Vamos lá, não é só você não, é todos nós mesmo que apanha. Eu vou pedir para os meninos colocar uma primeira imagem ali que eu vou te mostrar uma coisa, no contexto original. Aquela primeira imagem combinada lá, por favor. Abra a tua Bíblia rapidinho Não, aqui, já está aqui, beleza. Olha lá, essa passagem aqui é a respeito de Balaão, quando estava na mulinha, lembra?
Ele estava montado na mulinha querendo seguir um caminho, certo? De repente para um anjo do Senhor na frente dele, lembra? E o anjo começa a impedir, tá vendo lá? Anjo do... Eu já quero alertar que não é diabo, não é influência demoníaca. Por quê? Porque no original, olha essa palavrinha aqui, ó. Le Satã. Equivale a Satanás. Pastor, que é isso? Aquele anjo do Senhor é Satanás? Não, é agora que você precisa ser bíblico. Entender o que a palavra ensina. Até hoje a gente aprendeu que Satanás é nome próprio, sim ou não? De um fulaninho, é ou não é? Rapaz, vocês aprenderam certo, porque ninguém falou, glória a Deus por isso. Irmãos, eu nem sei qual é o nome do cara. A Bíblia não fala. É Lúcifer, isso não é nome próprio. Satanás, isso é nome próprio. Diabo não é nome próprio. Inclusive, Satanás, que é a ideia de ler Satã, aqui é um verbo, é uma ação. Todo verbo é uma ação, sim ou não? Qual é a ação? Está escrito lá, ó. Se pôs por adversário, ou se opôs, pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ou poderia estar traduzido, abre a tua Bíblia para você ver como é que está aí. Ou poderia estar traduzido assim, ó, se opôs, se apresentou como opositor. Ou pode ser se apresentou como impedindo ele de continuar a caminhar. Não foi que a mulinha empacou? Empacou e não continuava? Por quê? Porque o anjo estava opondo-se, se opondo, se colocando como adversário. Então aqui é praticamente ler Satã. A palavra Satanás também é o mesmo que dizer opositor. É uma ação, é um verbo, não é nome próprio. Agora, o nosso inimigo, ele é o opositor, entende? O nosso inimigo é o adversário. Por quê? Porque ele milita contra as coisas de Deus, ele se opõe contra as coisas de Deus, porque ele tenta barrar as coisas de Deus, entende? Não é nome próprio, é um verbo, é uma ação. Por quê? Porque ali é anjo do Senhor. Mas porque o anjo do Senhor estava fazendo uma ação de se opor, de impedir, esta ação é um verbo le Satã. Quem entendeu? É um verbo, é uma ação. O anjo não tem nada demoníaco, nada satânico e nada aqui. É só o anjo do Senhor mesmo impedindo. Quem está entendendo? Legal. Agora aperte o cinto. Porque toda vez que eu fizer algo que não é de Deus, mas contra Deus, eu sou o quê? Eu sou um Satanás. Toda vez que você ensinar o que não é bíblico, o que você é? Pode falar, irmão, é pesado mesmo. É para você não dormir hoje. Senão não fez efeito a pregação. Porque agora você vai ser o que é bíblico, porque você não quer ser um Satanás. Toda vez que você profetizar algo que não é de Deus, você é um opositor. Toda vez que você ensinar algo que não é de Deus, você é um opositor. Toda vez que você não militar com as armas originais, você está impedindo Deus de agir e fazer o que Ele quer fazer. Você é um opositor, você é um Satanás. Todo falso profeta é um Satanás. Todo falso mestre é um Satanás. Todo falso pastor é um Satanás. Toda falsa ovelha é um Satanás. Por quê? É um opositor. Está impedindo Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. É opositor. Isso é para me chocar. Porque senão não faz efeito. Porque senão amanhã eu continuo fazendo as besteiras que eu faço e não vou ser bíblico. Mas hoje a proposta é: nós vamos ser bíblicos. Porque eu quero colaborar com Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus. A outra figura. Agora é Marcos 8:33. Adivinha quem é aqui? Pedro, irmão, aquele velho Pedro. Jesus chamou ele do quê? Satanás. Olha lá. Satã no grego, Satanás no grego. Você viu que praticamente não muda do hebraico? Por quê?
Porque ali, de novo, é uma ação do verbo. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, ou a pessoa de Satanás não está em Pedro. Pedro não está endemoniado. Agora que eu aprendi, eu entendo que Pedro está querendo jogar uma ideia em Jesus contrário do que ele deve fazer. Porque na maior boa vontade, no maior amor, com certeza, Pedro está falando assim, Jesus está falando a respeito de morrer, de se entregar. Na maior boa vontade, irmão, por amor. Ele está assim, Senhor, não faça isso contigo mesmo. Opositor, adversário, está querendo me impedir a fazer o que eu devo fazer. É praticamente isso a conversa. Ele não está endemoniado, irmão. Satanás não está na vida de Pedro. O que Pedro está fazendo é jogando uma ideia oposta ao que Jesus deve fazer na sua missão. Mas quando a gente não entende isso, isso fica lá longe da gente. A gente não é um Satanás quando faz uma coisa dessa, né? Mas não. Quando eu sou bíblico, eu entendo o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é, toda vez que eu faço algo que não é da vontade de Deus e que me opõe ao que Deus quer fazer, eu sou um Satanás. E Jesus está dizendo, afasta de mim, Satanás. Para mim. E para você. Dorme com essa. É sério? É sério ou não é? E eu vou brincar de pregar? E eu vou brincar de profetizar? Eu vou brincar de igreja? Eu vou brincar de ser pastor, de ser um mestre? Eu vou brincar de ensinar a criança o caminho que deve andar? Eu vou brincar? Não posso. Não posso, por quê? Porque eu tenho um bom coração, eu tenho a maior boa vontade de servir o meu Senhor, mas eu também tenho uma fé bíblica, lógica e verdadeira para pregar, ensinar e viver. Eu preciso ser bíblico. Diga amém. Amém.